Como fazer procedimentos simples, enxutos e eficazes? É comum ver uma enorme papelada que não agrega nada. Passa uma ideia equivocada de que sistema de gestão é fazer papel, quando na verdade o papel é 25% do trabalho. E mais, se for dada ênfase no papel, se perde o foco nos resultados, que é o que mais importa. Então, pega papel e caneta agora e presta bastante atenção no que eu vou explicar aqui. Entende que procedimento é documento, é um documento que descreve um determinado processo ou atividade. São gerenciais, sendo assim, são documentos de segundo nível. Então, eu fiz aqui um vídeo no canal falando sobre a hierarquia de documentos. Vou deixar aqui o link na descrição, assiste esse vídeo, ele é muito importante. Ele é estruturante. Então, sendo o procedimento um documento que descreve um processo, ele tem que conter o ciclo PDCA de um determinado processo. Porque existe o ciclo PDCA macro do sistema de gestão, e como o sistema de gestão é composto por um conjunto de processos, cada processo vai ter embutido dentro dele um micro PDCA, o PDCA próprio daquele processo, ok? Então, as organizações, elas são feitas de conjuntos de processos. Esses compõem o sistema de gestão. Eu vou dar um exemplo de o que são processos. Marketing comercial, projeto, que inclui ou pode incluir pesquisa e desenvolvimento, aquisição, produção, transporte, distribuição. São alguns exemplos, tem mais processos. Mas eu escolhi esse exemplo para poder dar uma ideia de início, meio e fim. Entende que cada processo vai ter o seu documento, o seu procedimento. Então, quando eu falar de procedimento aqui nesse vídeo, que é o propósito dele, eu estou me referindo ao documento, que eu vou contar para vocês, então, agora como que eu faço nos nossos clientes procedimentos simples, enxutos e objetivos que vão resultar em, na média, tá, documentos com 3 folhas. Só frente. Então, eu faço seguindo a lógica do ciclo PDCA. Então, eu vou falar como é a estrutura. A estrutura de um procedimento, ela precisa ter o plan, planejar, o do, fazer, os anexos daquele procedimento, daquele processo, as instruções de trabalho daquele processo e os formulários daquele processo. Você pode pensar assim, cadê o check e o act do PDCA? A Silvia não falou. Vou falar daqui a pouco sobre isso, ok? Vamos passo a passo. Então, no plan, como se deve fazer o plan? Aqui é a parte aqui é que está a alma do procedimento. Porque no plan, como o nome diz, planejar. Então, eu faço fluxograma contendo uma sequência de etapas. Então, em cada uma dessas etapas, eu vou chamar, onde aplicável, os respectivos anexos, instruções de trabalho e formulários, onde eles entram em ação. Então, vou dar um exemplo aqui de elaboração de vinho. A primeira etapa do processo de produção seria a inspeção de recebimento de uvas, ou o recebimento de uvas. Então, o nome da etapa seria, minha primeira caixinha do fluxograma, recebimento de uvas. Esse é o nome da etapa. Então, eu vou usar um anexo nessa etapa, que seria uma tabela de preço, uma tabela de conversão de açúcar, alguma coisa assim. Um anexo, que é um documento de apoio. Eu posso pagar por peso ou pagar por qualidade. Eu vou usar essa tabela para me ajudar nos critérios que eu vou inspecionar. Daí eu vou chamar a instrução de trabalho, onde ela vai dizer os parâmetros, a especificação. Então, por exemplo, o açúcar da uva, o grau Brix, grau Babo, vai dizer o mínimo e o máximo que eu vou receber. Abaixo do mínimo eu não recebo essa uva, e dentro da faixa eu vou pagar conforme eu especifiquei as regras. E vai conter isso na instrução de trabalho. Então lá vai ter todo o sistema de monitoramento, vai dizer o que eu vou monitorar, a especificação com as tolerâncias, onde eu vou registrar, quem vai monitorar isso,
qual instrumento de medida vai ser usado e o que eu faço em caso de não conformidade. Isso é uma instrução de trabalho. E daí eu chamo, nesta etapa, o formulário, que é onde eu vou registrar o que eu estou inspecionando, quer seja em papel ou em meio eletrônico. Feito. Então eu sigo o meu processo de escrever as etapas da sequência de planejamento de como eu vou executar esse processo de produção e vou, com isso, deixar registrada a sequência de etapas. Eu não uso texto corrido. Por quê? Dá erro, ninguém lê. É difícil de treinar, super difícil. Difícil de auditar, difícil de inspecionar e a direção não quer nem saber. Então, assim, texto corrido é a pior forma, é o pior... Tá errado? Não. Mas é a pior forma, é o pior método, ele causa erro de método. E erro de método é uma das causas raiz de não conformidades, várias outras. Quando se faz análise de causa raiz, um dos 6 M's que analisamos numa espinha de peixe, num gráfico de Ishikawa, é o M de método. E escrever procedimento em forma de texto corrido dá muito erro de método. Então, muito bem, esse foi o plan, o primeiro item da estrutura do meu procedimento. Agora, o segundo item é o do. O que é o do? O do é o que eu executei, né? Então, na verdade, o item do, eu uso uma tabela simples, onde eu vou preencher os verbinhos, os verbos que as normas de sistema de gestão pedem para controle de registros. Porque o registro é o que prova que o planejado foi executado, portanto é o do, faça ou fazer. Então eu faço uma tabela onde eu vou ter lá o nome do registro, onde armazena, como protege, como recupera, como retém e como descarta. É uma tabelinha que eu vou preencher. Só, direto assim. E então, nada mais é do que uma forma de fazer a gestão de registros desse processo em questão. E elimina a lista mestra da sua vida, porque dessa forma a gente chama e vincula a esse procedimento só o que é pertinente a ele, e isso é uma outra coisa que eu falo lá no outro vídeo. Mas assim, elimina a lista mestra da sua vida, que já é uma forma também mais moderna e mais eficaz de fazer a gestão de registros, de documentos também. Muito bem, então eu fiz o plan, fiz o do. Agora o que eu vou fazer? Eu vou listar os anexos. Então, se existirem anexos nesse meu processo que eu estou trabalhando, eu vou listar, eu vou colocar lá anexo 1, nome, anexo 2, nome, vou numerar e vou dizer o nome deles. Simples, só vou listar, simples assim. Daí eu chamo as instruções de trabalho da mesma maneira. Instrução 1 tem o nome tal, instrução 2 tem o nome tal, instrução 3 e assim sucessivamente. Se existirem instruções de trabalho nesse processo. Por fim, tá, os formulários. Os formulários, após preenchidos, serão os registros. Mas enquanto eles são formulários, eles são apenas documentos. Eles são documentos em branco, eles são um modelo, né? Então eu vou listar os que existirem. Então, anexo, instruções de trabalho, formulários, eu vou listar o que existir. Se não existir, eu vou escrever nenhum. E agora, voltando à questão do checar e agir, quanto ao checar, eu não preciso dizer nada por quê? Porque existe um procedimento macro, no PDCA macro do sistema de gestão, que é o procedimento de auditoria interna e verificações, que dá conta de todo o check, que vale a mesma regra para todos os processos e procedimentos do sistema de gestão. A mesma coisa para o ACT. O ACT engloba o tratamento de não conformidades, que contém as correções, ações corretivas e melhorias. Então, eu não preciso especificar isso em cada procedimento, porque eu tenho um único exclusivo para o check, um único exclusivo para o ACT, que vai dar conta de todos os processos do sistema de gestão. Vale para a empresa toda, vale para o sistema de gestão
todo, eu não preciso repetir. Certo? E o que resulta desse trabalho, dessa abordagem de procedimento? Na média, 3 folhas, 2 a 3 folhas, exceto os processos mais longos, ou mais críticos, que acabam extrapolando, mas a maioria, processos processos de boas práticas, procedimentos de boas práticas, vai ficar tudo aí em 2 a 3 páginas, 2 a 3 folhas, frente, né? Isso é muito bom. Então eu vou falar mais sobre isso aí nos próximos vídeos. Se vocês quiserem saber mais coisas também, deixa teus comentários aí, deixa tuas sugestões. Eu sou a Silvia Berenguer, eu sou especialista em engenharia de segurança de alimentos. Então deixa teu like, deixa tua inscrição no canal, faça tua inscrição, ativa as notificações e eu vejo que tem muitas visualizações dos vídeos e quase nenhuma curtida. Então dá aí tua curtida, eu preciso disso, é muito importante. Eu preciso para que esse trabalho continue acontecendo, para que eu continue fazendo os vídeos. Se você gosta dos meus vídeos, curte, compartilha, deixa teus comentários. Te agradeço imensamente, ok? Um beijo, até o próximo vídeo.